falar em atividade física nessa época do ano, com essas temperaturas nesse nível, né, com essa umidade relativa do ar tão baixa, praticar atividade física em alguns horários se torna praticamente impossível, fora que não é recomendado mesmo pelos médicos. Então, Francisco hoje vai trazer esse assunto, que é um assunto de saúde importante para a gente, para enfrentar bem esse BR-Obró. Francisco, boa noite mais uma vez. Oi, Nadia. Boa noite para você, boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Essa é uma realidade cruel nesse período, né? As pessoas tentam manter a saúde em dia, fazendo caminhadas, corridas. Entretanto, a gente tem diversas restrições e fatores que, de fato, comprometem a saúde dessas pessoas no período de BR-Obró por conta da combinação mesmo, né? De altas temperaturas excessivas, com baixa umidade relativa do ar. Causa desconforto, causa uma série de outros problemas à saúde da população. Eu estou aqui em um dos pontos simbólicos para a prática de atividade física em Teresina, que é a Avenida Raul Lopes, esse calçadão aqui da Avenida Raul Lopes. Claro, esse horário, muitas pessoas, é o horário mais concorrido, entretanto tem gente que chega mais cedo, por volta ali de 3h30, 4 da tarde, um horário em que as temperaturas estão ainda bastante elevadas. E eu passei aqui mais cedo, inclusive, e conversei com algumas pessoas que fazem essa caminhada nesse horário, que relataram bastante desconforto. A gente acompanha agora, Nádia. Eu fico sentindo mal o nariz, né? Que fica meio que ressecada e é bem ruim. É difícil. A gente faz porque tem que colocar o corpo em movimento, mas não é nada confortável, né? Chega a ser sufocante. A respiração fica um pouco difícil pra gente, né? Mas a gente não pode parar também, né? A gente tem que correr atrás da nossa condição física. Bom, essa é uma realidade aqui para quem faz esse tipo de atividade. Mas vamos conversar com quem entende, vamos verificar que situações devem ser consideradas nesse período. A doutora Raquel Bessa está aqui comigo, ela é otorrina e fala com a gente a partir de agora sobre essa situação. Doutora, boa noite. De fato, são muitos os desconfortos sentidos nesse período. Como aliviar tudo isso? Certo. A gente já sabe que a prática de atividade física é muito importante para a promoção da saúde, mas nesse período realmente a gente tem que lançar mão de algumas medidas para aliviar esse desconforto que a baixa umidade, esse BR-Obró, está trazendo para a gente. O primeiro deles é evitar esse período de exposição ao sol muito intenso, então fazer ou bem de manhã cedo, ou então agora já no final da tarde, começo da noite, evitar mesmo realmente o período mais quente. A segunda medida importante é a hidratação. Tem que realmente tomar uns 2 litros de água por dia, até mais. Se a pessoa não tem o hábito de sempre estar hidratado, levar a garrafinha, estar sempre medindo aquela quantidade de água. E em terceiro lugar também, para aliviar essa questão de ressecamento nasal, é a lavagem nasal. Tem vários sprays, vários dispositivos que a gente pode lançar a mão para hidratar a mucosa respiratória e aliviar esse desconforto. A gente observa aqui pessoas de idades bem variadas. Quais são os grupos em que essas recomendações elas são mais pertinentes? Principalmente nos pacientes mais idosos. Inclusive, nesses pacientes, a gente demanda até um maior nível de hidratação, porque ele já tem algumas comorbidades e, inclusive, quando o idoso começa a sentir sede, muitas vezes ele já está desidratado. Então, sempre a gente tem que manter esse hábito de hidratação. Existe algum sinal de alerta, doutora? Claro, boca seca, né? As extremidades também mais secas, ficar mais ofegante, as mucosas de forma geral, ocular, orbital, tudo mais seco assim já é um sinal de alarme. Inclusive, quando esses sinais se manifestarem, as pessoas podem entender também que em determinadas situações é hora ali de dar uma pausa, né? Exatamente, inclusive baixa diurese, paciente ficar sem fazer xixi por algum tempo, né? Isso também é sinal de alarme, isso aí já precisa avaliação médica. Bom, em relação para aquelas pessoas que querem de fato manterem essas atividades físicas, manter a saúde em dia por meio da caminhada, por meio da corrida, quais são as principais recomendações, né, para quem, mesmo diante das altas temperaturas, quer manter a atividade, não quer parar? Então, evitar mesmo o horário mais quente, né, nesse BR-Obró, a hidratação, tá?
E também, quando for dormir em casa, por exemplo, pode lançar mão de algum umidificador de ar ali para já deixar o quarto mais umidificado antes de dormir. E a lavagem nasal também para limpar todas as impurezas e hidratar essa mucosa respiratória, porque predispõe até algumas doenças infecciosas também. Predispõe crises de rinite, de asma, algumas outras infecções que podem acontecer por conta desse ressecamento. A lavagem, inclusive, ela é recomendada de maneira permanente, né? Pode ser feita em qualquer período do ano. Isso, a lavagem nasal é apenas soro fisiológico, então a gente fala assim, não é uma medicação que você precisa fazer com a posologia certa, porque não tem uma medicação dentro dela, é soro. Então o soro a gente pode usar à vontade, certo? Então deixa ali do lado da escova de dente, sempre que for escovar o dente já lava o nariz, sabe? Para não esquecer de hidratar a mucosa respiratória. Bom, Nádia, então são diversas as dicas, as orientações. Eu quero agradecer a doutora Raquel aqui pelas palavras. Enfim, conversou com a gente ao vivo do Jornal Cidade Verde, trazendo todas essas orientações que são absolutamente importantes nesse período do ano. Eu volto com você aí no estúdio. Importantíssimas, Francisco. Obrigada. Olha, eu acho que não tem que não esteja sentindo, né, esse desconforto respiratório provocado por essa umidade baixa e essa temperatura que só tende a aumentar a partir de agora.